Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ler mais alguns trechos que foram iluminação para o nosso congresso. 8h45, 26 de agosto de 1908. Encontrando-me no meu habitual estado, estava toda afligida e quase aturdida pelas habituais privações. Então, como de fuga, veio e me disse: Minha filha, ao que quero que prestes mais atenção é a constância no bem, tanto no interior como no exterior, porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e do bem constante faz crescer sempre a vida divina na alma, mas com tal energia que se pode comparar àquele bebê que, crescendo em um ar bom e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem, com plena saúde, até que chegue à devida estatura sem ter tido necessidade nem de médicos, nem de medicamentos e mais. É tão robusto e forte que alivia e ajuda os outros, enquanto quem não é constante cresce como aquela criança que não se alimenta sempre de alimentos saudáveis e vive em um ar pútrido. Cresce doente e, como os membros não têm força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento, desenvolve-se com defeitos. Portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso, assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente, pode-se dizer que é um pobre aleijado, e embora alguns membros bons são misturados, a maioria são defeituosos, e apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada ajudá-lo, porque o sangue está infectado pelo ar pútrido e os membros são fracos e defeituosos por sua má nutrição. Então será um homem, mas não chegará à estatura devida e terá necessidade de ajuda sem poder ajudar os outros. Assim é a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons e, ocupando-se de outras coisas que não são Deus, é como se respirasse ar pútrido. Portanto, a vida divina cresce frágil, miserável, faltando-lhe a força e o vigor da constância. 8h46, 2 de setembro de 1908. Vamos mais. Passei dias amargos pelas contínuas privações do bendito Jesus. Depois, quando veio, me disse: Minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade é se ama aos pobres. Porque se ama aos ricos e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque eles simpatizam, ou porque pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar e ainda por temor. Mas se ama aos pobres, os ajuda, os socorre. Minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade é se ama aos pobres, porque se ama aos ricos, eu já sei, e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque eles simpatizam, ou pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar e ainda por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus. Assim que não vê neles a rusticidade, a ignorância, a descortesia, a miséria, senão que através dessas misérias, como dentro de um espelho, vê a Deus, do qual tudo espera e os ama. Os ajuda, os consola como se o fizesse a Deus mesmo. Este é o selo da verdadeira virtude, que de Deus começa e em Deus termina. Mas o que começa da matéria, matéria produz, e na matéria termina. E por quanto esplêndida e virtuosa pareça a caridade, não sentindo o toque divino, nem quem a faz, nem quem a recebe, ficam aborrecidos e cansados, e se têm necessidade, se servem disso para cometer defeitos. Outro trecho, 8h47, 3 de setembro de 1908. Jesus é luz e a luz é verdade. Encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus fazia-se ver toda a luz e disse estas palavras simples: Eu sou luz. Mas de que é formada esta luz? Qual é o fundo dela? A verdade. Então eu sou luz porque sou verdade. Por isso, a alma, para ser luz e para ter luz em todas as suas ações, estas devem sair da verdade. Onde há artifício, engano,
não pode haver luz, senão trevas. E como relâmpago, desapareceu. Segundo o seu estado, a alma. No 8:48, 5 de setembro de 1908, segundo o seu estado, a alma sente os diversos efeitos da presença de Deus. Falando com o confessor, ele dizia: que terrível será ver Deus indignado. Tanto é verdade que no dia do juízo os ímpios dirão: monte, sepulta-nos, destrói-nos, para que não vejamos a face do Deus indignado. E eu dizia: em Deus pode haver indignação, não pode haver indignação. Raiva, antes é segundo o estado da alma. Se é boa, a presença divina, suas qualidades, seus atributos, a atraem toda em Deus. E ela se consome mergulhando toda nele. Se é má, sua presença a oprime, a rechaça longe dele. E a alma vendo-se rechaçada e não sentindo nela nenhum germe de amor para com um Deus tão santo, tão belo, e ela tão feia e má, vai querer afastar-se de sua presença, mesmo destruindo-se a si mesmo, se for possível. Portanto, em Deus não há mutação, senão que segundo somos nós, assim se sentem os efeitos. Então é a própria pessoa que define, né? Porque Deus sempre é bom, sempre é santo, né? E a alma é que vê a diferença, né? Dependendo de como ela é. Se ela é boa, ela vai sentir o bem de Deus. Se ela é má, ela vai sentir, né, a indignação. Não importa, não é Deus que vai ficar indignado e irado, mas é a alma que vai encontrar-se com o Deus santo e belo e que ela é tão diferente dele e ela vai sentir essa realidade, né, os efeitos. Depois pensava entre mim, quantos desatinos eu disse. Por isso, ao fazer a meditação durante um dia, enquanto Jesus me disse, ele disse, né, enquanto ele veio me disse: minha filha, está bem dito, que eu realmente não me mudo, senão que conforme muda a criatura, assim sente os diversos efeitos da minha presença. Com efeito, como pode temer quem me ama? Se sente correr todo o meu ser no seu, e ele forma a sua própria vida. Ela pode ter medo da minha santidade se ela toma parte dessa mesma santidade? Pode envergonhar-se ante a minha beleza se sempre busca embelezar-se mais para me agradar e para assemelhar-se mais a mim? Se sente correr em seu sangue, em suas mãos, em seus pés, em seu coração, em sua mente, todo ser divino, de modo que é coisa sua, todo seu, e pode temer, pode envergonhar-se de si mesmo. Isso é impossível, minha filha. É o pecado que lança tal confusão e desordem na criatura, a ponto de querer destruir-se para não sustentar minha presença. O dia do julgamento será terrível para os maus, pois não vendo neles germe de amor, mas sim ódio para comigo, minha justiça me impõe não amá-los, e assim como as pessoas que não se amam, não se quer tê-los por perto, e se usam todos os meios para afastá-los. Eu não quero tê-los comigo, nem eles vão querer estar comigo. Nos rechaçaremos reciprocamente. Só o amor é o que une tudo e faz feliz a tudo. Então é a verdade o nosso tema, e aí é todos os trechos em que se mostra, né, o sentido verdadeiro em Deus, de toda a vida em Deus, que é a verdade. E que a alma só é feliz, né, só é verdadeira a felicidade, só é verdadeiro bem se está em Deus, se busca Deus. Então a gente vai percebendo claramente como reina a verdade numa alma, como se constrói, né, essa realidade da alma em Deus e ela se torna verdadeira. Agora, quando não está em Deus, ela é falsa, né? Vai ser essa falsidade toda. Aí tem outro trecho, 3:28, 12 de janeiro de 1900. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amado Jesus veio em um estado que dava compaixão. Tinha as mãos atadas fortemente e o rosto coberto de salivas. E algumas pessoas esbofeteavam-no horrivelmente, e ele permanecia quieto, plácido, sem fazer nenhum movimento, nem emitir um lamento, nem sequer um movimento de cílios, para demonstrar que ele queria sofrer esses ultrajes e humilhações. E isso não só externamente, mas também internamente. Que espetáculo tão comovente de fazer despedaçar os corações mais duros. Quantas coisas dizia aquele rosto, com aquelas cusparadas, manchado de lama, e eu me sentia horrorizada e tremia, me via toda soberba diante de Jesus. Enquanto eu estava nesse aspecto, ele me disse: minha filha,
Só os pequenos se deixam conduzir como se quer. Não aqueles que são pequenos de razão humana, mas aqueles que são pequenos, mas cheios de razão divina. Só eu posso dizer que eu sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, mas deve-se dizer conhecimento de si mesmo, e que não se conhece a si mesmo, caminha já na falsidade. A falsidade. Então o homem, ele simplesmente é um nada, né? Só Deus é humilde, porque Deus, ele sendo grandioso, rico e poderoso, se humilhou a ser um simples homem e sofrer todos esses ultrajes. Então ele é humilde, ele realmente se humilhou. Nós não chegamos nesse ponto de humilhação. A gente só se conhece a si mesmo, né? Como real a nossa condição de nada, né? De um nada que somos. Então é muito importante entender a verdade. Essa é a verdade, né? Do nada que nós somos, e a verdade de Deus, que é o tudo e se abaixa. Nós não nos abaixamos. Nós só reconhecemos o nosso lugar e já é o suficiente. Essa realidade para podermos dizer que somos humildes, pelo menos, ou alguma coisa de humildade, porque não é humildade de verdade, né? A gente não chega nesse ponto de ser realmente humildes, sermos verdadeiramente humildes de verdade, né? Então, é muito importante. Aí você fala assim, então se eu dormir com um cachorro, eu vou ser humilde de verdade. Se eu dormir com meu cachorro, eu vou ser humilde de verdade. Deus, ele criou você para dormir com seu cachorro? Entendeu? Você acha que isso vai agradar a Deus? Isso vai mostrar uma coisa só se realmente alguém, né, pôs você para dormir na casinha do cachorro. Você criança, né? E você foi deixado para fora de castigo pelo seu pai mau, um pai muito mau, deixou você de castigo para fora e estava frio, muito frio, e você entrou dentro da casinha do cachorro, né? E ficou lá. Aí você não teve escolha. Realmente é uma grande humilhação que essa pessoa viveu. Mas você acha que isso é certo? Que o seu pai faça uma coisa dessas? Deus, ele vai considerar isso uma humilhação verdadeira. Mas não é correto. Então você vê que, na verdade, não é uma coisa boa. Deus, ele não quer que a gente passe por humilhações. Ele só quer que a gente reconheça o estado verdadeiro em que nós estamos, né? De quem nós somos e diante de Deus. A verdade é somente nós perante a Deus. Não podemos ficar querendo agradar a Deus nos comparando com os animais e querendo ser como os animais e morar com os animais e dormir como animais e comer como os animais. Né? Nós somos inteligentes. Deus, ele vai achar um absurdo essa atitude. Não vai ser uma virtude virtuosa. Então, se você, né, quer praticar a humildade, seja verdadeiro no seu nada e não fique julgando o próximo, né? São essas realidades virtuosas, não julgar o outro. Se você se sente mais agraciado do que outra pessoa, né? Você é mais inteligente, você tem mais conhecimento, você tem mais bens materiais que outra pessoa. Então, o que você pode ser, fazer uma virtude de humildade é partilhar com o outro que você tem. Isso é uma grande atitude verdadeira de humildade e caridade, em que você vai fazer o outro ser um pouco mais parecido com você, vai dar mais dignidade a ele, né? Ou ensiná-lo, né? Você chama ele, vem aqui que eu vou ensinar, vou te ajudar a passar na prova, né? Um amigo da escola que tem dificuldade e você não tem, então você vai lá e ajuda a passar na prova, aprender aquela matéria. Esses são atos que Jesus deseja, são esses verdadeiros atos de amor, sem nenhum interesse, querendo realmente a dignidade do outro. Então, isso vai ser um ato de virtude bonito que Deus vai ver em nós, se não tiver nenhum interesse, né, de ganhar nada, né? Se for verdadeiramente puro de todo o coração essa atitude. Então, durante alguns minutos, Jesus fez silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, vi uma mão que trazia uma luz, que, escavando em meu interior, nos mais íntimos esconderijos, queria ver se havia em mim o conhecimento de mim mesma e o amor às humilhações, às confusões e aos opróbrios. Aquela luz encontrava um vazio em meu interior, que eu também via que devia ser preenchido com humilhações e confusões, a exemplo do bendito Jesus. Oh, quantas coisas me fazia compreender aquela luz e aquele rosto santo que estava diante de mim. Dizia entre mim:
Um Deus humilhado por amor meu, confuso e eu pecadora sem essas divisas. Um Deus estável, firme em suportar tantas injúrias, tanto que não se move nem um pouquinho para se livrar dessas cusparadas fétidas. Parece-me ver seu interior ante a divindade e o exterior ante os homens. No entanto, se quiser, pode fazê-lo, porque não são as correntes que o atam, senão sua estável vontade, que a qualquer custo quer salvar o gênero humano. E eu? Onde estão as minhas humilhações? Onde está a minha firmeza, a constância em fazer o bem por amor do meu amado Jesus e por amor do meu próximo? Ai, que diferentes vítimas somos eu e Jesus, porque de fato não nos parecemos em nada. Enquanto meu pequeno cérebro se perdia nisso, meu adorável Jesus me disse: minha humanidade esteve cheia somente de opróbrios e humilhações, tanto de derramar fora. Eis porque diante de minhas virtudes treme o céu e a terra, e as almas que me amam se servem de minha humanidade como escada para subir a provar algumas gotinhas de minhas virtudes. Diz-me perante a minha humildade, onde está a tua? Só eu posso gloriar-me de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade unida à minha humanidade podia operar prodígios em cada passo, palavra e obra. Em troca, voluntariamente me restringia no cerco de minha humanidade, me mostrava como mais pobre e começava a confundir-me com os mesmos pecadores. A obra da redenção, que em tão pouco tempo podia fazê-la, a obra da redenção. Bem grande. A obra da redenção em tão pouco tempo podia fazê-la mesmo com uma só palavra, mas quis durante tantos anos, com tantos trabalhos e sofrimentos, fazer minhas as misérias do homem. Quis exercer-me em tantas ações diversas para fazer com que o homem fosse todo renovado, divinizado mesmo nas mínimas obras, porque realizadas por mim, que era Deus e homem, recebiam um novo esplendor e ficavam com a marca de obras divinas. Minha divindade escondida em minha humanidade, condescer a tanta baixeza, sujeitar-se ao curso das ações humanas, enquanto que com um só ato de vontade poderia criar infinitos mundos, consentir as misérias, as debilidades de outros como se fossem suas, conver-se coberto de todos os pecados dos homens ante a divina justiça e que devia pagar com o preço de penas inauditas e com o desembolso de todo o seu sangue, exercia contínuos atos de profunda e heróica humildade. Eis, ó minha filha, a grandíssima diferença da minha humildade com a humildade das criaturas, que perante a minha é apenas uma sombra, até a de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não sabe quanto pesa a culpa como eu a conheço. Embora sejam almas heróicas que, ao meu exemplo, se ofereceram a sofrer as penas de outros, mas estas não são diferentes daquelas, das outras criaturas. Não são coisas novas para elas, porque estão formadas do mesmo barro. Além disso, só pensar que essas penas são causa de novas aquisições e que glorificam a Deus é uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no cerco onde Deus a colocou e não pode sair desses limites com os quais Deus a cercou. Ó, se estivesse em seu poder fazer e desfazer, quantas outras coisas fariam, cada um chegaria às estrelas, mas minha humanidade divinizada não tinha limites, senão que voluntariamente se restringia em si mesma, e isto era o entrelaçar todas as minhas obras de heróica humildade. Tinha sido esta a causa de todos os males que inundam a terra, isto é, a falta de humildade. E eu, com o exercício desta virtude, devia atrair da justiça divina todos os bens, assim que não partem do meu trono resgate de graça, senão por meio da humildade. Nenhum bilhete pode ser recebido por mim, se não contém a assinatura da humildade. Nenhuma oração escuta meus ouvidos e move a compaixão meu coração, se não está perfumado com o aroma da humildade. Se a criatura não chegar a destruir o germe de honra, de estima, e isso se destrói com chegar a amar o ser desprezada, humilhada, confundida, sentirá um entrelaçamento de espinhos ao redor de seu coração, perceberá um vazio em seu coração que lhe dará sempre incômodo e a tornará muito diferente de minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer-se um pouco de si mesma, mas não resplandecerá diante de mim vestida pela bela e agradável vestidura da humildade. Quem pode dizer quantas coisas compreendi sobre esta virtude e a diferença entre conhecer-se a si mesmo e a humildade? Parecia-me tocar com a mão a diferença destas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa me sirvo de uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre,
e mesmo a pessoas que não conhecem e que talvez possam crer que possui alguma coisa. Ele lhes manifesta com franqueza sua pobreza. Pode-se dizer que se conhece a si mesmo e diz a verdade, e por isso é mais amado. Move aos demais a compaixão de seu miserável estado, e todos o ajudam, isto é, conhecer-se a si mesmo. Se depois aquele pobre, envergonhado de manifestar sua pobreza, se vangloriasse que é rico, enquanto todos já sabiam que nem sequer tem vestidos para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos o desprezam. Ninguém o ajuda e chega a ser sujeito de zombaria e de ridículo a qualquer que o conhece, e o miserável, indo de mal a pior, acaba por perecer. Tal é a soberba diante de Deus e mesmo diante dos homens. E eis que quem não se conhece a si mesmo já está fora da verdade e se precipita pelo caminho da falsidade. Agora a diferença com a humildade. Embora me pareça que são duas irmãs nascidas no mesmo parto e que jamais se pode ser humilde se não se conhece a si mesmo, é, por exemplo, um rico que, despojando-se por amor das humilhações de suas nobres vestes, cobre-se com miseráveis trapos, vive desconhecido, a ninguém manifesta quem é ele, confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles. Tá vendo? Esse é o exemplo de quem é humilde. É uma pessoa que é rica, mas que se humilha. Faz os desprezos e confusões suas delícias. E esta é a bela irmã do conhecimento de si mesmo. Esta é a humildade. Então, a Luísa deu o exemplo verdadeiro de uma humildade. Assim, a humildade chama a graça. A humildade rompe as cadeias mais fortes, como são o pecado. A humildade supera qualquer muro de divisão entre a alma e Deus, e a ele a devolve. A humildade é a pequena planta, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser ruída pelos vermes. Nem os ventos, nem as granizadas, nem o calor poderão lhe fazer mal, nem murchar minimamente. A humildade, embora seja a mais pequena planta, sempre tira os ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor. E só os ramos que saem dessa pequena planta têm livre entrada nesse coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a erva que brota no caminho pisado pelos caminhantes, que enquanto é pisada desaparece, mas logo se vê surgir de novo, mais bela do que antes. A humildade é como um enxerto nobre que enobrece a planta silvestre. A humildade é o acaso da culpa. A humildade é o recém-nascido da graça. A humildade é como lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele ganancioso negociante que sabe negociar bem suas riquezas e não esbanja nem sequer um centavo da graça que lhe vem dada. A humildade é a chave da porta do céu, assim ninguém pode entrar lá se não tiver bem guardada esta chave. Finalmente, caso contrário, eu não queria terminar e alongar-me muito. Humildade é o sorriso de Deus e de todo o empírico, de todo o céu, e o choro de todo o inferno. Então é muito importante, a gente ter esses trechos sendo lidos, que são os trechos que iluminaram, as palestras e o conteúdo do nosso Congresso 2025. Espero que você entenda e que você pratique, saiba entender, compreender todas as palestras, tudo que vai ser falado. Eu quero deixar bem recheado de conteúdo esse período tão grandioso que é o momento do nosso Congresso 2025, a verdade. Espero você para ouvir todas as palestras conosco. Estamos ao vivo, sábado e domingo, 7 e 8 de junho, neste Pentecostes, ouvindo a voz de Jesus no nosso coração. Seja muito bem-vindo e viva na verdade. Amém? Fide.